Hoje a gente vai tentar entender o que aconteceu com uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a FTX, que quebrou. Quais lições a gente pode aprender com essa quebra e também a gente vai compreender o que pode acontecer com as criptomoedas depois desse colapso financeiro da terceira maior corretora do mundo de criptoativos, terceira ou segunda. Vamos ver também o que pode acontecer com o Bitcoin depois dessa quebra. E aqui a gente consegue ver que muitos investidores perderam dinheiro com essa quebra da FTX, mas não foi apenas pequenos investidores. A gente vai ver que grandes investidores, fundos de investimento, aportaram dinheiro na companhia e também tiveram um prejuízo bastante amargo. Aqui a gente consegue ver o CEO da companhia, que é conhecido como SBF, que o nome dele é Sam, mas ele gosta de ser chamado ali pelas primeiras 3 letras do seu nome, né? Só para a gente entender a linha do tempo, ele criou uma empresa em 2017 que tem o nome de Alameda Research, que basicamente era um fundo de investimento que investia em criptomoedas. Na verdade, ele fazia operação especulativa que a gente costuma chamar de arbitragem, né? Como a gente sabe que as criptomoedas são negociadas em várias bolsas ao redor do mundo, existe uma discrepância de preço entre essas bolsas. E aí ele tentava se beneficiar disso comprando essas criptomoedas mais baratas e tentando vender elas mais caras, né? A gente costuma chamar isso de operação de arbitragem, tá tentando pegar um spread ali para obter um lucro. E durante esse período que ele movimentou, fez essas operações, ele foi bem sucedido, né? Teve um resultado expressivo num curto espaço de tempo. E aí ele resolveu criar mais uma empresa justamente para poder se beneficiar desse mercado de criptomoedas. Foi quando, em maio de 2019, ele criou a FTX, uma corretora de criptomoedas que vai fazer a ponte entre o investidor, ali entre aspas, né, ou o especulador, para poder efetuar ali as suas transações. Até aí legal, pessoal, ele teve sucesso no negócio anterior e resolveu criar um novo negócio. E como ele tinha essa imagem de ter obtido sucesso no negócio anterior, ele conseguiu angariar recursos para esse novo empreendimento que ele criou, que basicamente é essa corretora FTX. A gente consegue ver aqui que vários investidores aportaram recursos nessa corretora. Inclusive, a própria Binance, que hoje é a principal corretora de criptomoedas do mundo, aportou em julho de 2020 1,2 bilhões. Passado um tempo, ele conseguiu captar mais dinheiro, né, para o seu negócio ali através de fundos de investimento conceituados. Por exemplo, o Sequoia Capital, que é extremamente conceituado. Você tem também o SoftBank, depois de um tempo conseguiu pegar dinheiro, por exemplo, do BlackRock, que obviamente é uma empresa extremamente conhecida no mercado de investimentos, e assim ele foi capitalizando o seu negócio. Com essa grana toda na mão, ele começou a divulgar cada vez mais a FTX. Inclusive ele comprou direito aí de arena para colocar o nome da arena FTX. Você vê isso muito, né? O pessoal costuma chamar de naming rights. A arena do Corinthians, a arena do Palmeiras, tem tudo ali um nome que foi comprado por uma empresa justamente para poder fazer ali o marketing daquela companhia. Então a gente consegue ver aqui que o negócio até então ia de vento em popa. Tanto ia de vento em popa que num curto espaço de tempo o crescimento foi tão exponencial que fez com que a sua principal concorrente, a Binance, comprasse um pedacinho da FTX. A FTX capitalizada começa a investir em publicidade utilizando ali celebridades. Quando você pega uma empresa que está querendo aplicar um golpe, é comum eles utilizarem esse tipo de marketing justamente porque ele pega a credibilidade daquela celebridade e vincula ao seu negócio, o que traz uma sensação de segurança, principalmente para aquele investidor mais leigo, né? Ele imagina que, poxa, eu vou investir naquela empresa porque por trás tem uma pessoa que eu admiro e essa pessoa tem credibilidade e jamais essa pessoa entraria num negócio fraudulento, por exemplo. E aí é onde a gente tem que tomar bastante cuidado. Aliás, pessoal, cá para nós, isso tem acontecido muito no mercado de apostas esportivas, né? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Agora a gente vai conseguir ver quais são as principais empresas que o grupo FTX detinha dentro do seu portfólio. A gente poderia dividir aqui a FTX em 4 braços especificamente, né? Você tem a FTX Global, você tem a FTX Americana, você tem a FTX Venture, que basicamente é investir em negócios de alto risco, e você tem a Alameda, que a gente já mencionou aqui para você. Agora, dentro dessas 4 empresas, você tem ramificações em várias empresas, conforme a gente consegue ver nessa imagem. Agora, vamos entender como que a FTX ganha dinheiro. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir seguir a nossa linha de raciocínio. Basicamente, uma corretora ela vai ganhar dinheiro com taxa de intermediação de negócio e spread. Então, a principal fonte de renda deles, de receita, está baseado nas taxas.
Só que a gente tem um mercado bastante competitivo, né? Então a gente tem aí a Binance, você tem outras corretoras de criptomoedas que cobram taxas reduzidas, eles competem entre si, e aí essa margem de lucro diminui de forma substancial por conta dessa competição. E aí, por exemplo, se a gente pegar o mercado bancário, eles ganham muito dinheiro com empréstimo. Só que no caso de uma corretora de criptomoeda ou uma corretora de valores, ela não faz empréstimo. Então essa fonte de receita ela não tem. E aí no caso da FTX, não é só o caso da FTX, mas de outras corretoras de criptomoedas espalhadas no mundo todo, eles criaram uma fonte de receita, que seria basicamente a criação de um token. Um token basicamente é um instrumento financeiro digital, onde eles conseguem lançar no mercado para capitalizar dinheiro. E a gente vai entender como é que funciona isso. Esse instrumento é como se fosse uma moeda digital criada por essa corretora, onde o valor dessa moeda está associado à credibilidade, à confiança que os investidores têm em relação ao potencial dessa corretora em si. No caso aqui a gente está falando da FTX. No momento em que eu tirei o print dessa imagem aqui que a gente está vendo, havia em circulação praticamente 250 milhões de tokens da FTX, ao preço de $1,95, o que daria uma capitalização de mercado de quase $500 bilhão. Só que esse token já estava bastante desvalorizado, ele perdeu praticamente todo o valor, porque em algum momento ele chegou a custar acima de $25. Quando a gente fala de dinheiro, pessoal, e instituição financeira, todas elas estão brigando pelo seu dinheiro. E aí, basicamente, eles vão criar instrumentos da forma mais criativa possível para te convencer que aquilo é um bom investimento. No caso, por exemplo, da criação de um token por parte de uma corretora de criptomoedas, basicamente funciona da seguinte forma. Imagina que existe uma corretora de criptomoedas e ela vai criar sua própria moeda digital, que seria o token. O que ela pode fazer? Ela cria ali, do nada, 100 mil tokens. Cada token desse vale 1 centavo, tem um valor monetário mínimo. Ela vai disponibilizar ao mercado de forma gratuita para os investidores, por exemplo, 25% desses tokens, o que daria 25 mil tokens disponíveis no mercado. Agora, esses tokens vão trazer algumas vantagens para esses investidores. Por exemplo, redução nas taxas de negociação, foi o que a FTX fez. A partir do momento que esses investidores detêm esse token, eles podem negociar entre si. E aí, à medida que a corretora vai ganhando confiança, esses tokens vão se valorizando. Por exemplo, sai de 1 centavo para R$1. E aí o que acontece, pessoal? Ocorreu uma criação de dinheiro de forma que não tem um lastro por trás. Somente a confiança por trás dessa corretora. Esses investidores começam a negociar esses tokens, porém a maior parte do dinheiro que foi criado do zero está na mão da corretora, porque ela detém ali 75% desses tokens e aí ela pode utilizar, inclusive, alternativas para poder ludibriar o mercado, dizendo que esses tokens têm um potencial de valorização ainda maior, fazendo com que esses investidores acreditem numa possível continuidade de valorização desse token. Por exemplo, quando a gente fala de criptomoedas, ações ou mesmo tokens negociados, basicamente para ele se valorizar é baseado em oferta e demanda. E aí uma das alternativas que pessoas mal intencionadas têm de fazer com que um determinado ativo possa se valorizar é propagar na internet que está comprando uma quantidade muito elevada daquele ativo, acreditando, obviamente, que esse ativo financeiro vai se valorizar. Por exemplo, não estou dizendo que é o caso aqui, mas se a gente pegar o CEO da FTX, ele costumava fazer com recorrência a compra de tokens da sua própria corretora e divulgava isso através do Twitter, justamente para que as pessoas pudessem ver. Ele deixava muito claro que não é uma recomendação financeira, mas na prática ele está demonstrando para o mercado que ele acredita na valorização desse token e pelo fato dele ser o grande executivo da empresa, isso pode acabar influenciando muitas pessoas a comprarem esse token e como é oferta e demanda ele tende a se valorizar. E claro, pessoal, quando se valoriza, a empresa se beneficia de forma substancial. Haja vista que eles criaram um token do nada, pessoas compraram acreditando que esses tokens vão se valorizar, o CEO da empresa está comprando, o que faz com que as pessoas acreditem ainda mais no potencial de valorização, e aí surge a possibilidade da empresa liquidar esses tokens a um preço mais elevado para aferir o ganho de capital. O problema é que se ele fizer isso, o mercado vai perceber que ele está vendendo esses tokens e, claro, vai perceber que talvez esse token chegou num preço limite. Não é isso que a empresa quer. Então ele pega esse token,
coloca como garantia e pega empréstimo. Esse tipo de operação é o que a gente costuma chamar de operação alavancada. E foi isso que aconteceu para contribuir com a quebra da FTX, justamente porque na revelação do balanço percebeu-se que 30% do portfólio da FTX era baseado nesses tokens. E a outra parcela, 70%, era baseada em altcoins, que são criptomoedas com exceção do Bitcoin. O problema maior é que essas criptomoedas que estavam dentro desse portfólio não tinham liquidez. Então não daria para fazer o resgate imediato desses ativos. Sobraria então apenas os tokens da FTX, que ficariam suscetíveis a uma desvalorização de mercado. Então, caso esses tokens tivessem uma desvalorização de mercado, seria bastante provável que a empresa não teria capacidade de honrar os seus compromissos. Então, só esses rumores já fez com que o token da FTX despencasse 11%. E aí o pessoal da Binance, que detinha uma quantidade importante desses tokens da FTX, resolveu vender esses tokens no mercado por ter ali um receio de que realmente eles não tivessem capacidade de honrar os seus compromissos. Isso fez com que o token se desvalorizasse de forma significativa. Conforme a gente pode ver nesse gráfico aqui, a queda foi bastante acentuada porque a venda foi expressiva, né? Praticamente 23 milhões de tokens, o equivalente a mais de 580 milhões de dólares. A partir daí houve uma notícia de que a Binance poderia comprar a FTX, mas essa notícia foi desmentida 24 horas depois, o que fez com que o token tivesse uma valorização, mas depois voltou a cair novamente. E claro, pessoal, nesse tipo de situação ocorre um receio por parte das pessoas de perder o dinheiro que está investido nessas corretoras de criptomoedas, por conta de um efeito dominó. Uma corretora grande quebra, as pessoas começam automaticamente a pensar na hipótese de quebra de outras corretoras. E aí ocorre uma corrida para poder sacar esses recursos o quanto antes dessas corretoras. Tanto isso é verdade que usuários da Binance sacaram 2,6 bilhões de dólares após o colapso da FTX. Além disso, a gente consegue ver que saques de bitcoins em corretoras atingem a máxima histórica. Bom, mas o que você deve estar se perguntando é o seguinte: Michel, depois desse colapso financeiro de FTX, qual que é a expectativa do Bitcoin pensando no médio e no longo prazo? Eu preciso deixar claro aqui para você que eu não sou nenhum especialista em criptomoedas, mas eu entendo que a FTX nada mais é que um intermediário. E a quebra de um intermediário, principalmente de grande porte, em qualquer mercado, causa uma crise de confiança, o que vai impactar esses ativos digitais. Como o Bitcoin é o principal ativo digital, no curto prazo você vê uma desvalorização. Mas pensando no médio e no longo prazo, as características não mudam. Ele continua sendo um ativo que não depende de um intermediário, é um ativo escasso e deflacionário. O preço futuro do Bitcoin é uma incógnita. Ninguém sabe quanto que ele vai valer no futuro, se é que ele vai ter algum valor. Mas o fato é que a característica do ativo em si não mudou em absolutamente nada. Agora, sem dúvida nenhuma, o maior aprendizado que a gente tira dessa situação é que você não deve manter os seus bitcoins ou seus criptoativos em uma corretora de criptomoedas. Porque numa hipótese de quebra, você acaba não tendo acesso a esses ativos digitais. Tanto isso é verdade que as vendas de carteiras frias, para que você possa armazenar o acesso às suas criptomoedas, cresceram de forma substancial pós a falência da FTX. Então, o aprendizado que a gente tira aqui é não deixar, em hipótese alguma, os criptoativos nessas corretoras, independente do tamanho. Então, é importante a gente utilizar a autocustódia para proteger esses ativos digitais. Não só contra a quebra, mas também contra a fraude. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!